Bom dia pessoal e Kirito Uzumaki Fanfics apresentando Fate Stay Night. Crônicas do Caos capítulo 3. Então deixa seu like e sua inscrição para ser sempre notificado dos novos vídeos e de uma olhada na aba comunidade, onde tem as votações nas escolhas das próximas fanfics e enquetes com perguntas. Me sigam em meus perfis de criador que estão tanto no site Fanfiction e Wattpad, os links estão na descrição. Capítulo 3 – Problemas. Família Emilia. Semiramis estava trabalhando na preparação de uma fórmula para o bebê Shirou. Ok, meu anjinho. Você está com fome? Ela perguntou em um tom doce. Aurá! Disse o bebê Shirou enquanto pegava a mamadeira. Aqui está, querido, ela disse, dando-lhe a mamadeira. Olhando para Shirou, ela podia ver aquelas coisas crescendo em seu cabelo. Isso fez a rainha assíria se preocupar com sua saúde, já que Naruto não tinha total consciência do que estava acontecendo. Embora ela o conhecesse como o filho do caos, não havia nada em sua lenda que pudesse descrevê-lo como algo além de sua aparência humana. Então, por que o bebê Shirou estava mudando enquanto o Shirou normal parecia humano? O que vou fazer com você? Semiramis perguntou enquanto se sentava. Foi quando ela viu as sombras de algumas pessoas mancando. Tia Semi, voltei, Shirou conseguiu dizer antes de desabar no chão da sala de jantar. Shirou, onde está seu tio? Semiramis perguntou. A resposta dela foi Naruto carregando um chifre sem camisa, enquanto Archer entrou carregando Rin e Saber carregando Arthur. Isso a deixou confusa sobre o que estavam fazendo. Então Naruto desabou ao lado de Shirou. Cara, estou fora de forma. Preciso praticar meu controle, já que não tinha como desperdiçar tanto mana. Naruto disse enquanto esfregava o chifre. A criança seminua entrou, felizmente, ainda usando a jaqueta. Enquanto olhava ao redor, assentiu, mantendo uma expressão estoica. É uma bela casa para um camponês, disse ele. Por que você trouxe uma criança qualquer para casa? Perguntou Semiramis. Eu não sou uma mera criança mulher. Eu sou o rei Gilgamesh de Uruk. Disse um menino. Saber começou a parecer nervoso, o que não passou despercebido por Archer e Shirou. O rei de Uruk? Perguntou Semiramis. Sim, respondeu o menino. Gilgamesh, o primeiro herói? Perguntou Semiramis. Sim, respondeu o garoto cruzando os braços, parecendo convencido. Acho isso difícil de acreditar, disse Semiramis. Acredite. A última coisa que eu precisava era acordar nu, sendo perseguido por um demônio e implorando por ajuda aos camponeses. Agora estou preso aqui, me explicando para uma senhora idosa que exige informações minhas, explicou o garoto. Naruto arregalou os olhos ao sentir a fúria da esposa. Todos os outros ficaram inseguros sobre o que estava acontecendo quando Naruto começou a agarrar todos e sair do prédio. Se você quiser ser útil, eu apreciaria uma roupa mais elegante depois de tomar meu banho e fazer uma refeição antes de me aconchegar em uma cama requintada, digna da realeza. Não que alguém de intelecto entenderia como é difícil governar uma nação, disse o garoto, finalizando seus insultos. Então, de repente, o ar ao redor do garoto ficou denso e pesado. Olhando ao redor, percebeu que todos os outros haviam sumido e não estavam em lugar nenhum. Quando olhou para Semiramis, viu os olhos de um demônio. Algo que todos os homens, casados ou solteiros, temem, sejam crianças ou adultos. Rapariga? Ele perguntou antes que a rainha assíria o agarrasse pela boca e começasse a esmagá-la. Acho que está na hora de eu te ensinar boas maneiras, criança, disse Semiramis em voz baixa. Misericórdia. Ele disse. Não há salvação para você aqui, garoto, ela disse. Uma hora depois, aí mesmo, Naruto. Semiramis gemeu enquanto deitava sobre o peito, enquanto Naruto massageava suas costas. Como se sente, Semi? Naruto perguntou, percebendo todos os nós nas costas dela. Maravilhoso Naruto, eu já te disse o quanto te amo. Ela perguntou. Sim, querida, eu também te amo. Naruto disse com uma risada nervosa. Ouvi dizer que casais que estavam comprometidos há muitos anos se casam novamente. Acho que deveríamos tentar, disse Semiramis. Sério? Naruto perguntou. Por que não?
Nem mesmo a morte pode nos separar neste momento, disse Semiramis. Ok, querida, vou cuidar disso. A propósito, como você está se sentindo? Perguntou Naruto, cautelosamente. Muito melhor. Bater naquela criança mal criada realmente me dá uma dor nas costas. Semiramis respondeu enquanto sentia toda a tensão abandonar seu corpo. Você não é o único com problemas nas costas, pensou Naruto. Com todos os outros, Rin, você tem certeza de que está fazendo isso certo? Perguntou Archer. Sim, eu poderia ter sido médica se não fosse tão talentosa em magia, disse Rin orgulhosamente. Bem, lembre-me de não me machucar, disse Archer. Por quê? Acho que fiz um bom trabalho, Rin afirmou. Talvez seja porque seu paciente parece ter o último pacote de Charmin Ultra Soft, disse Archer, olhando para baixo. No chão jazia Gilgamesh, completamente envolto em bandagens, a ponto de cobrir os olhos. Ele estava tão envolto que era impossível ouvi-lo respirar. Tosaka, ele ainda está vivo? Shirou perguntou entrando. Claro que ele está vivo, Emiya. Eu sou o melhor médico. Disse Rin. HMMMMMM. Gilgamesh tentou dizer através das bandagens. Viu, ele disse obrigado, Rin disse em negação. Acho que ele precisa de ar, disse Shirou como uma gota de suor. Rin percebeu isso imediatamente no momento em que Gil parou de tremer rapidamente. E havia o fato de que ela mal conseguia emitir um som. Será que ela se deu ao trabalho de verificar os batimentos cardíacos dele? E, ao fazer isso agora, não consegue sentir o pulso. Em pânico, ela imediatamente abriu um buraco perto da boca dele. Devo ter sido curado por um pato. Porque só um charlatão conseguiria fazer um trabalho tão ruim, disse Gil, respirando pesadamente. Até o encrenqueiro sabe quando alguém está errado, disse Archer. Rin logo começou a chutar Archer nas costas enquanto ele estava em uma posição frágil. Ei, saber, por acaso você sabe quem é esse garoto? Perguntou Shirou. Ele afirma ser o rei dos heróis, mas é claramente uma criança, apesar da aparência semelhante. Saber respondeu, sem saber o quanto deveria revelar a Shirou. Então talvez ele seja um impostor. Sugeriu Shirou. Não sei, mas duvido que ele seja um servo, respondeu Saber. A moça assustadora ainda está aí? Perguntou Gil. Não, ela está relaxando no outro quarto. Você está seguro por enquanto? Shirou respondeu, fazendo suspirar de alívio. Você pode dizer a ela que sinto muito, e qualquer outra coisa legal para que ela não me machuque de novo? Gil perguntou com medo na voz. Vou passar a mensagem adiante, disse Shirou, observando sorrir. Au au au. Todos viraram a cabeça para o bebê Shirou. O tio esqueceu o bebê? Shirou perguntou. Acho que você quer dizer se seu tio esqueceu de você, disse Saber. Nem me lembre, Saber, disse Shirou com um suspiro enquanto olhava para o bebê tentando sair da cesta. Não, bebê, eu. Não saia daí, disse ele, tentando agarrar o bebê, mas notou algo estranho ao pegá-lo. Shirou, por acaso você nasceu como uma parte extra do corpo? Saber perguntou, horrorizado. Não. Tio. Shirou gritou. Naruto correu rapidamente, parecendo frenético. O que o bebê tem a ver? Tosaka matou outro garoto. Ele perguntou. Ei, eu sou uma excelente médica. Rin gritou com raiva antes de perceber o que havia de errado com o bebê Shirou. Bem, e então? Naruto perguntou antes de notar Shirou levantar o bebê. Tio, porque eu tenho, ele engoliu em seco. O rabo? Ele perguntou. Naruto olhou e viu um rabo viscoso balançando sob o bebê. Os olhos de Naruto se dilataram ao vê-lo. Pegando rapidamente o bebê Shirou no colo, começou a movê-lo em busca de outras anomalias. Foi então que se lembrou do dia em que Semiramis tentou remover aquelas coisas da cabeça dele. Olhando para elas, elas estavam lá e ainda presas. Meu Deus, não me diga que foi isso que ele quis dizer, disse Naruto enquanto tirava a camisa do bebê Shirou e notou outra coisa. A Semi vai ficar furiosa, disse ele. Por quê? Saber perguntou. Por 2 motivos.
Primeiro, eu não contei a ela toda a extensão das minhas habilidades. Segundo, ela não vai gostar do fato de ele ter despertado para uma das minhas formas. Naruto respondeu, observando pequenas asas começarem a se formar. O que está acontecendo com o bebê? Rin perguntou horrorizada com a visão. O bebê Shirou pode estar lentamente se transformando em um dragão. Naruto respondeu. Alguns segundos silenciosos depois, o que todos gritaram. Semiramis correu até onde todos estavam e ficou horrorizada com a visão. Disse o bebê Shirou, olhando para a rainha Assíria. Naruto, porque nosso bebê, nosso filho adotivo, está se transformando em uma criatura. Ela perguntou, com a voz mais baixa. Semi, não fique bravo, mas deixe-me te dizer uma coisa primeiro. Naruto disse levantando a mão. O quê? Perguntou Semiramis. Sou parte dragão, melhor ainda, tenho habilidades relacionadas a dragões. Naruto respondeu. Naruto, isso deve ser o mais ridículo. Semiramis parou ao ver seus olhos se transformando em fendas e uma grande cauda escamosa balançando em suas costas. O bebê Shirou deve ter despertado para minha linhagem durante sua viagem. Naruto respondeu. Naruto! Gritou Semiramis. Ei, bebê Shirou, você já quis voar? Naruto perguntou ao bebê, que estava rindo. Vou considerar isso um sim, disse ele, correndo porta afora, recolhendo o rabo e abrindo as asas antes de alçar voo. Naruto, volte aqui. Semiramis gritou para o céu. Eu posso me transformar em um dragão? Shirou perguntou com um olhar estupefato. Por algum motivo, Asher começou a verificar se havia algo incomum em seu corpo, na esperança de que ninguém o considerasse suspeito por verificar. Quando ele voltar para casa, juro que vou fazer com ele o que fiz com aquela criança, vai parecer um tapa na mão. Gritou Semiramis. Rin, por acaso você usou o Charmin Ultra Soft no pirralho? Perguntou Archer. Não, eu usei bandagens de verdade, Archer, respondeu Rin. Bem, quanto ele absorve? Perguntou Archer. Por que você está fazendo tantas perguntas? Rin perguntou. Seu paciente pode precisar de uma troca de curativos, disse Archer apontando para Gio. Rin arregalou os olhos ao ver um líquido amarelo se formando e o odor repentino vindo do mesmo lugar. Eu não vou limpar isso. Shirou disse, levantando-se e saindo. Por selo de comando, ordeno que você, não há quantidade de selos de comando que você possa usar para me fazer limpá-lo, disse Archer, agarrando o pulso de Rin. Saber. A espadachim saiu da sala. Arthur. O garoto simplesmente correu. Semiramis. Rin perguntou, apenas para ver a mulher batendo o pé pacientemente no chão, esperando Naruto retornar. Isso deixou Rin com algumas crianças para limpar. Mais tarde naquela noite, Naruto retornou lentamente com o bebê Shirou, que usava uma mini coroa de papel. Abrindo lentamente a porta deslizante, ele se esforçou para suprimir sua mana e outras formas de presença que o denunciavam. Vendo que estava escuro, ele criou uma pequena arca e a usou como guia. Ouvindo atentamente, não conseguiu ouvir nem mesmo um alfinete cair. Pensando que estava tudo bem, ele começou a se dirigir ao quarto de hóspedes. Então, de repente, eu esperava que você voltasse antes do pôr do sol. Naruto quase pulou quando sua arca voou pela janela. As luzes logo se acenderam, revelando Semiramis como uma expressão descontente. Oi, querida, disse Naruto nervosamente. Onde você estava? Ela perguntou lentamente. Comendo, pensando, passando tempo com nosso filho adotivo. Lembrando de maneiras de não sentir mais dor, disse ele, fechando os olhos. Só para abri-los e ver Semiramis pegando o bebê Shirou. O papai fez de você um rei. Você fica tão lindo com uma coroa, disse ela enquanto o bebê ria. Eu não estou livre, Semi. Então, qual será meu castigo? Perguntou Naruto. Conversaremos sobre isso amanhã de manhã. Por enquanto, que tal você me dizer o que você realmente é? Disse Semiramis com um tom de cansaço na voz. Naruto sentou-se na cama enquanto Semiramis se sentava ao lado dele. Por onde eu começo? Provavelmente desde quando meus pais me encontraram, disse ele.
Como eu disse, eu não nasci como um humano, mas sim fui criado por uma divindade chamada Caos. Então acho que é daí que veio meu apelido. De qualquer forma, foi muito antes de eu saber de onde eu vim, começou ele. O que alguns dos servos sabem é que você é chamado de Caos por causa da destruição que causou em suas viagens, disse Semiramis. Ok, não vou negar, algumas pessoas mereciam uma boa dose de destruição. Antes de tudo isso, meus pais diziam que eu era apenas uma criança abandonada encontrada do lado de fora da floresta do Rei das Fadas. Fui descoberto pelas fadas e então adotado por meu pai Meliodas, filho do Rei Demônio, e minha mãe Elizabeth, filha da Divindade Suprema. Naruto continuou. Continue, disse Semiramis. Anos depois, conheci minha madrinha Merlin, que era uma maga pródiga na época. Depois de me observar por um tempo, ela descobriu os poderes dos dois clãs dos meus pais. Foi bastante chocante porque, além deles, nenhum demônio ou deusa sentia amor um pelo outro. Então, sou metade deusa e metade demônio. Acho que meus pais biológicos queriam que eu fosse uma espécie de equilíbrio ou algo assim. Não como me disseram. Naruto concluiu. Mas por que Shirou está se transformando em um dragão? Semiramis perguntou. Ah, esqueci disso. Semiramis ficou como uma marca de tique. Mal consigo me lembrar por que tive essa transformação. Acho que foi algum acordo com uma raça mística, mas tudo se tornou nebuloso a partir daí. Só tenho memórias da minha primeira e segunda encarnações, então pode levar um tempo para eu desenterrar isso. Naruto explicou. Isso é muito estúpido, disse Semiramis, confusa com o que o marido acabara de dizer. Assim como a ideia de eu ficar em um país onde me apaixonei pelo governante que tentou me matar algumas vezes. Naruto respondeu. Touché, ela disse. De qualquer forma, acho que inventei umas coisas enquanto estava com Shirou. Vou falar com todos sobre isso amanhã de manhã, disse Naruto enquanto os dois se deitavam para dormir. Se eu estiver certo, essa guerra do Graal vai ser um saco, disse ele para si mesmo antes de se deixar levar pela escuridão. No dia seguinte de manhã, Naruto acordou e viu Semiramis deitando a cabeça em seu peito. Ele sorriu e gentilmente a empurrou de volta para o seu lado da cama. Enquanto beijava a lateral da cabeça dela, olhou para ver Arthur e saber ainda dormindo. O bebê Shirou também dormia, graças a Deus. Ao se levantar, saiu do quarto de hóspedes e foi até a cozinha de Shirou para preparar o café da manhã. Chegando lá, ele começou a trabalhar enquanto pensava em algumas coisas que Arthur lhe contou. E a Shirou, com tudo o que está acontecendo, ele ainda não começou seu treinamento. Com aquele demônio de ontem, não há como dizer o que mais pode ser invocado. Se ele não fosse tão imprudente e despreparado, não teria se exaurido durante a luta. Aquela trombeta na sala de jantar é uma evidência do que ele está enfrentando. Só há uma pessoa com quem ele tem certeza que poderia responder às suas perguntas. Embora o círculo da invocação tivesse desaparecido, ele não podia arriscar usar o outro no galpão sem perder um braço. Apesar do que lhe disseram, ele podia usar alquimia fisicamente, mas não era permitido. No entanto, isso estava fora de questão, já que o velho conseguia falar com ele, mas ele não conseguia falar com o velho. Mesmo que conseguisse despertar os poderes de Shirou, poderia ser tarde demais e, com os servos à espreita, haveria um ataque a qualquer momento. Quando ele terminou de cozinhar, viu Shirou acordar primeiro. Bom dia, Shirou. Naruto disse. Bom dia, tio, você está cozinhando de novo? Ele perguntou. Um garoto em crescimento como você precisa de toda a nutrição que puder obter. Não posso substituir Kiritsugu, mas alguém tem que cuidar de você. Naruto respondeu. Shirou sorriu. Agradeço, tio. Então, o que há de novo hoje? Perguntou ele. Escola, trabalho, e vou tentar despertar a linhagem da deusa em você, Arthur. Naruto respondeu. Espere o quê? Shirou perguntou. Eu disse que estou despertando sua linhagem. Você precisa ficar forte, e a linhagem da deusa é mais fácil e menos dolorosa de aprender do que a minha outra linhagem. A menos que você queira aprender a se tornar um dragão como sua contraparte infantil. Naruto explicou, servindo sua refeição a Shirou.
É esse o seu poder. Você é uma deusa. Mas você é um homem. Shirou exclamou. Sou metade deusa e metade demônio. Deusa é o termo para a raça, já que são pelo menos 80% mulheres. Embora eu duvide que você ou Arthur queiram despertar para a linhagem demoníaca. Naruto respondeu calmamente. Por que Arthur está envolvido? Shirou perguntou, sentindo-se confuso. Shirou, assim como você, não sou desta dimensão ou do espaço-tempo. Arthur conhece uma técnica que só druidas e membros da raça das deusas conhecem. Arthur não conhece muita magia, então só resta uma coisa. Naruto disse, fazendo Shirou perceber algo. Você está dizendo que Arthur pode ser seu parente? Shirou perguntou. Só há um jeito de descobrir. Vou despertar suas linhagens ao mesmo tempo. Se ele não reagir, minhas suspeitas estavam erradas. Naruto respondeu. Espera aí, como isso vai me afetar? Não vou sentir dor. Perguntou Shirou, parecendo frenético. Relaxa, eu tentei algo parecido com meu filho. Vai ser como beber uma bebida alcoólica muito apimentada e, depois de alguns minutos, você vai sentir que acabou de sair da água. Além disso, estarei ao seu lado quando isso acontecer, disse Naruto, tentando tranquilizá-lo. Promete? Shirou perguntou com medo. Eu prometo, você é como um segundo filho para mim, Shirou, e não digo isso porque estou cuidando do seu equivalente. Naruto respondeu. Quando terminaram, notaram Arthur e Saber indo em direção à sala de jantar. Ah, que bom que os gêmeos acordaram. Vou pegar comida para vocês, disse Naruto. Bom dia, Shirou. Saber e Arthur disseram ao mesmo tempo. Shirou apenas olhou para eles, confuso, enquanto ambos notavam o que tinham acabado de fazer. Vocês realmente são gêmeos, disse ele. Como se eu fosse parente dele/dela, disseram ambos ao mesmo tempo. E se um de vocês for como eu e o Graal acidentalmente o invocar para esta linha do tempo? Perguntou Naruto, colocando o prato na mesa. Quer dizer, eu literalmente conheci outro rei Arthur e ele teve uma Merlin como professora, acrescentou. Meu Merlin também é fêmea, disse Arthur com um sorriso. Vocês dois vieram de tempos estranhos, disse Saber. Diz a mulher fingindo ser um homem. Você sabia que poderia ter simplesmente admitido ser uma mulher no começo? Minha esposa foi uma rainha em sua época. Isso foi séculos antes de a Inglaterra ter quaisquer nações ou reinos. Naruto falou. Bem, Saber foi interrompido por um olhar. Não diga que você teve que abrir mão de ser mulher para ser rei. Você só precisou abrir mão de sentimentos pessoais e outras crenças semelhantes. Você era praticamente um monge, não uma máquina não binária Saber-chan. Naruto disse rindo do sufixo que a fez corar. De qualquer forma, tio, lembra daquilo que você teve que fazer? Perguntou Shirou. Naruto assentiu. Ah, sim, meu programa de TV favorito está passando. Ele disse, ligando-o. Enquanto Naruto trocava de canal, ele trabalhava internamente para canalizar, entendeu? Sua linhagem de deusa. Enquanto os três continuavam comendo, o pequeno Gilgamesh, que não estava coberto de bandagens, chegou se espreguiçando. O café da manhã está pronto? Ele perguntou. Sim, eu vou pegar para você, disse Naruto, sem olhar para ninguém, enquanto seus olhos mudavam. Preparando outro prato, fechou os olhos, dando-lhe aquele sorriso assustador que o espantalho lhe ensinou. Aproveite, Gil, disse ele. Gil dispensou o olhar assustador enquanto comia com todos os outros. Naruto abriu os olhos e manteve a cabeça baixa enquanto continuava tentando expandir o alcance do seu poder. Então, Saber, você já pensou em se tornar um aluno só para proteger Shirou? Arthur perguntou. Por melhor que pareça, eu acredito. Saber foi interrompido por Gilgamesh, que caiu de lado respirando pesadamente. O que há de errado com ele? Arthur perguntou a Shirou, que estava ao lado dele. Naruto, por sua vez, não notou o Gil, pois notou Shirou segurando o peito e respirando pesadamente. Então Arthur deitou-se de costas, ofegante, enquanto estendia a mão para Saber. Arthur! Ela gritou, agarrando a mão dele. Alguns momentos depois, todos, exceto Saber, começaram a brilhar.
Saber ficou confuso e olhou para Naruto, que piscou algumas vezes antes de seus olhos retornarem ao seu tom cerúleo original. O que você fez com eles? Saber exigiu. Eu deveria ter despertado aqueles dois para seus direitos de nascença. Naruto respondeu enquanto Shirou começava a respirar normalmente junto com Arthur e Gio. O que você fez com a comida, velho? Gritou Gio. Nada, o que você estava fazendo? Naruto perguntou. Eu estava morrendo sufocado enquanto você ficava ali assistindo. Gio gritou com raiva. Espere, você também teve os sintomas? Shirou perguntou com surpresa clara no rosto. Shirou, o que aconteceu? Saber perguntou, já que sabia de algo. Tio. Todos olharam para Naruto. Para encurtar a história, eu tive que ajudar Shirou a despertar para sua linhagem, já que eu estava negligenciando. Além disso, não se pode esperar que Saber o treine para dominar a arte da espada em poucos dias. De qualquer forma, eu tinha algumas teorias sobre quem era Arthur, e agora elas foram confirmadas, enquanto Gio me deixou pensando. Naruto explicou. E o que seria isso? Arthur perguntou olhando feio para Naruto. Arthur, acho que você pode ser um dos meus descendentes, assim como Shirou. Quanto ao Gio, talvez eu precise testá-lo daqui a pouco. Naruto respondeu. Como sou seu descendente? Perguntou Arthur. Porque você foi afetado pelo poder da raça das deusas. O sangue delas, especialmente o meu, corre em suas veias. Naruto disse enquanto Arthur via o brilho em suas mãos. Olha, eu sei que é muita coisa para assimilar, mas por enquanto eu posso pelo menos ajudar vocês dois a ficarem mais fortes. Nós praticamente beijamos a terra com aquele demônio tanto que poderíamos levá-lo para o baile da escola. As escolas japonesas têm bailes. Naruto perguntou, pensando que estava se contradizendo. N/A. Alguém poderia verificar os fatos. E eu? Perguntou Gio. Vou pensar no que fazer com você mais tarde. Por enquanto, vou deixar você com a Semi, já que essas crianças estão indo para o ensino médio e eu tenho uma reunião depois da aula hoje com um vampiro assustador. Naruto respondeu. O quê? Gio perguntou. Deixa pra lá, aproveitem suas refeições antes de irmos embora. Naruto disse, preparando um prato para si. Depois da escola, nada de interessante aconteceu. Naruto voltou para o jardim, eu pesquisei a residência. Agora sei o nome dos lugares, e começou a desenhar algo que ele não usava há algum tempo, um círculo de transmutação. Ok, ou chamo a atenção dele ou perco meus membros, disse ele a si mesmo enquanto começava a criar o círculo. Poucos minutos depois, ele completou o círculo com as memórias que tinha da infância. Claro que Olivier não gostava da ideia, Naruto era provavelmente o único que ela mais respeitava, já que ele tinha coragem, ao contrário de Alex, que era muito bondoso. Claro que ele sentia algum remorso pelo irmão mais velho quando se tratava de uma guerra injusta, e havia momentos em que ele discutia ou até brigava com Olivier sobre esses assuntos até um impasse. Ah, você pensou em brigas verbais? Não, Olivier não gosta da ideia de uma guerra de palavras. No fim das contas, só a irmã ainda o amava, já que ele não era tão excêntrico e sabia quando falar. Boas lembranças, pensou Naruto. No fim da vida, ele pode não ter tido filhos, mas viu seus sobrinhos e sobrinhos netos crescerem. O triste sobre reencarnar é que não se pode garantir as lembranças que se cria, mas não foi o caso desta vez. Ele sempre se lembrará do que disse a sua irmã mais nova, Catherine, antes de morrer. Embora ele fosse seu último irmão vivo, enquanto ela estivesse cercada pelas pessoas que ama, nunca estaria sozinha. E com isso, vamos fazer isso. Naruto disse para si mesmo. Com isso, ele decidiu jogar pelo seguro desta vez. Batendo palmas novamente, ele bateu as mãos no chão, fazendo o círculo brilhar enquanto a alquimia se carregava, criando uma luz brilhante. Ei, então o que te traz aqui, Naruto N. Armstrong Uzumaki Namikaze? Perguntou uma figura branca com nada além de uma boca. Verdade, acho que você sabe por que estou aqui, disse Naruto. Truth sorriu.
Claro que sim, você sabe que não cometeu nenhum tabu, mas, como você sabe, eu disse, não quero que você use alquimia em outras dimensões. No entanto, desde que descobri quem você é, não posso esperar que remover algumas pernas seja suficiente, já que você é uma prótese viva, explicou ele. E, afinal, onde está Zelretish? Naruto perguntou. Acabei de ligar para ele. Você sabe que sua esposa vai surtar quando descobrir que você perdeu tudo, menos a cabeça e o tronco, disse Truth. Eu sei. Naruto disse com um suspiro. Então, de repente, um par de portas se abriu, revelando seu vampiro idoso menos favorito. Você não poderia ter enviado uma carta? Zelretish perguntou com um sorriso. Vai se foder, seu vampiro assustador, disse Naruto. De qualquer forma, tenho algumas perguntas. Pergunte à vontade, disse Zelretish. Primeiro, por que diabos há mais servos? Aquele garoto Gilgamesh e Arthur são servos e, além disso, ambos reagiram à ativação da linhagem da deusa. Naruto explicou. Arthur foi invocado pouco antes da morte. Não vou entrar em muitos detalhes, mas, assim como o bebê Shirou, eu o salvei e o enviei para sua família. Você pode simplesmente romper o vínculo dele com o Graal, se ele desejar, ou conceder um selo comum à sua esposa. Na verdade, há outro assassino que foi invocado por um conjurador, então posso dizer que esta não é a primeira vez que alguém quebra as regras, explicou Zelretish. Ok, isso explica tudo, mas e o fato de eles saber discutirem sobre qual deles é o rei Arthur? Perguntou Naruto. Respirando fundo, Zelretish continuou. Isso porque Arthur veio de uma época diferente e saber, ou sua verdadeira história Pendragon, é desta dimensão. Não vou me aprofundar no passado de saber, porque isso é uma outra história para explicar, mas posso te dizer que ela não é parente sua. Zelretish respondeu. E Gil? Naruto perguntou. Gilgamesh é seu neto distante, seu parente mais próximo depois dos seus filhos. No entanto, sua existência é muito mais complexa. Veja bem, 10 anos atrás, um arqueiro foi invocado, revelando Gilgamesh. No entanto, após a morte de seu mestre anterior, ele fez um pacto com um sacerdote que buscava o Graal para espalhar o caos. Kiritsugumi descobriu sobre a corrupção do Graal, mas não conseguiu destruí-lo. Acabando com muitas vidas, e Shirou quase sendo uma delas. No entanto, na época, todos os 7 servos deveriam morrer para que o Graal se formasse, pois o último pereceria após obter a vitória por sua vitória. No entanto, Gilgamesh sobreviveu após quebrar seu pacto e agora vaga pela cidade. A criança é sua outra metade, que deve ter despertado recentemente e provavelmente encontrou você por meios que não entendo. Zelretish respirou fundo novamente. Então você está me dizendo que aquele pirralho mimado é metade servo e é basicamente um desonesto como eu? Naruto perguntou. Acho que é de família, Truth falou. Ok, então agora estou reunido com um pedaço da minha árvore genealógica. E os demônios? Como aquele que perseguiu o pequeno Gil pela floresta? Perguntou Naruto. Isso é ponto. Difícil dizer. Até agora, acredito que seja algum tipo de vazamento criado pela corrupção do Graal. Mas, pensando bem, é instável demais para que uma guerra do Graal de verdade aconteça. Por enquanto, vou ter que deixar a tarefa para vocês, disse Zelretish. Acho que terminar o que Emiya começou. Perguntou Naruto. Exatamente, depois disso. Deixe o Graal comigo. No entanto, você pode não conseguir fazer isso sozinho. Mesmo equipado com 3 servos, Arthur, um mago e você. Isso pode começar a fugir do seu controle, pois posso dizer que essas criaturas não chegarão em bandos individuais. Zelretish respondeu. Então, o que você quer que eu faça? Não consigo treiná-los em questão de dias. A guerra do Graal geralmente não dura tanto quanto uma guerra de verdade, afirmou Naruto. É aí que você precisa de reforços, disse Zelretish com um sorriso. Que tipo de reforço? Naruto perguntou, preocupado com o que o homem tinha em mente. Acho que você ficaria feliz em ouvir o que tenho em mente, disse Zelretish com um sorriso malicioso. De volta à realidade, enquanto todos jantavam, ninguém sabia para onde Naruto tinha ido.
Não que alguém estivesse preocupado, exceto Shirou, que só se perguntava em que tipo de encrenca ele estava se metendo. Isso deixou pouca atenção na mesa. No entanto, Shirou notou uma coisa. Sakura não parava de olhar para ele. Ainda mais do que o normal. Ele sabia que Sakura estava perto dele, mas era obtuso demais para perceber. Ei, Sakura, você está se sentindo bem? Shirou perguntou à garota de aparência tímida. Sim, Shirou. Ela respondeu sem emoção. Você tem certeza? Ele perguntou. Sakura assentiu, mas ele percebeu que algo estava errado. Não ajudou o fato de ele não conseguir se aprofundar quando alguém começou a gritar. Droga, aquele desgraçado levou os dois. Aquele filho da puta acabou de rasgar os dois. Gritou uma voz de fora. Tio. Shirou gritou enquanto corria para fora da porta. O que aconteceu com Naruto? Perguntou Taiga parecendo preocupado. Meu marido deve ter se machucado, respondeu Semiramis, esfregando as têmporas. Com isso, todos saíram para os jardins, embora Sakura e Taiga sentissem um certo déjà vu. Se não fosse pela ausência de Rin, provavelmente teriam uma recaída dos acontecimentos daquela noite. Ao chegarem, ficaram horrorizados ao ver Naruto caído no chão, sem os dois braços. As mulheres engasgaram ao ver suas mangas rasgadas e cobertas de sangue, enquanto os homens, em guarda, tentavam descobrir quem havia causado aquilo. Tio, o que aconteceu? Shirou gritou perguntou correndo ao lado dele. A verdade, Shirou, ele pode ser um verdadeiro babaca. Naruto respondeu, sua dor já anestesiada por suas habilidades regenerativas. Vou chamar a polícia. Taiga gritou novamente, apenas para ela e Sakura serem nocauteadas por saber. Bom trabalho, saber. Se você fosse um dos meus descendentes, eu ficaria ainda mais orgulhoso. Sem ofensa, Arthur. Naruto disse, sentindo saber curar enquanto Arthur o olhava confuso. O que aconteceu com seus braços? Perguntou Semiramis, tentando conter as lágrimas ao ver seu marido ferido. Naruto virou a cabeça e viu um portal derrubando duas sacolas embrulhadas. Lá estão elas, disse ele, fazendo-a encará-lo. Naruto, não faça isso comigo. Semiramis disse, dando-lhe um tapa forte o suficiente para fazer um som alto. Naruto fechou os olhos por um momento antes de abri-los. Sinto muito, Semi. Foi tudo o que ele disse antes que ela o pegasse e o abraçasse. Muitas pessoas dizem que sou fria e sem coração. Sou uma tirana com o espírito cruel. Mas mesmo agora, ainda sou humana. Naruto, não gosto quando vejo essas coisas acontecerem com você, disse ela, chorando em seu ombro. Prometo nunca te machucar. Naruto disse enquanto usava sua escuridão que começou a vazar e criou dois braços protéticos e o abraçou de volta. Não me diga que os braços dele estão realmente naquelas coisas de novo, disse saber, desviando o olhar. Do que ela está falando? Arthur perguntou. Perdi meus braços e agora eles estão de volta. Naruto disse enquanto Shirou abria o papel de embrulho. Você vai fazer a coisa da regeneração de novo, tio? Shirou perguntou. Naruto não respondeu enquanto seus braços eram arrancados dele e recolocados em seus cotos. Muito melhor, agora posso sentir a pele quente da minha esposa, disse ele. Ainda estou decepcionada com você. O que você fez para que seus braços fossem arrancados? Perguntou Semiramis. Principalmente respostas e, aparentemente, alguma ajuda. Vamos precisar de muita ajuda quando mais desses demônios aparecerem, disse Naruto. Então o que você quer fazer com a trombeta? Arthur perguntou. Merda, esqueci do chifre. Ah, bom, vai dar uma boa lareira. Aliás, Shirou, você deveria preparar mais algumas roupas de dormir ou me deixar fazer outra dimensão portátil, como o meu armário. Naruto disse. Por quê? Shirou perguntou. Porque estamos recebendo visitas. Naruto respondeu enquanto dois raios de luz apareciam sobre o círculo de transmutação. Você convocou mais servos? Saber perguntou. Não exatamente, apenas algumas pessoas boas da minha encarnação passada. Naruto respondeu enquanto as duas luzes começavam a tomar forma.
Quem você convocou então? Arthur perguntou. Minha antiga família. Naruto respondeu, levantando-se e envolvendo Semiramis com um braço. As duas luzes começaram a se apagar, revelando duas novas pessoas. Uma era uma mulher de cabelos prateados, revelando um único olho azul, vestindo um uniforme branco com saia curta e gravata. O outro era um homem baixo, de cabelos loiros e olhos verdes, com aparência de criança, usando uma gravata vermelha com camisa branca e colete preto. Onde estamos? Perguntou a mulher. Não sei, não parece a Britânia, disse o homem com aparência de criança. Faz um tempo, vocês dois. Naruto disse, chamando a atenção deles. Por um momento, ambos apenas encararam Naruto, maravilhados. Isso deixou todos os outros em uma pausa silenciosa e constrangedora. Até que a mulher lentamente se aproximou de Naruto e tocou seu rosto, sem notar a expressão de ciúmes no rosto de Semiramis. Naruto! A mulher gritou agarrando-se ao pescoço dele. Essa reação deixou pensamentos confusos, e um deles já podia ser lido na expressão de raiva no rosto da rainha assíria. Embora o olhar de ódio tenha cessado no momento em que todos notaram as lágrimas da mulher de cabelos prateados. O homem, por outro lado, caminhou lentamente até a dupla e deu um tapa nas costas de Naruto. E aí, garoto, como vai? Ele perguntou com um sorriso alegre. Eu tenho sido um ótimo pai. Posso dizer que mesmo na vida após a morte, você e minha mãe sentiram minha falta. Naruto respondeu. Pai. Mãe. Todos, exceto os três, pensaram em choque. A mulher de cabelos prateados enxugou as lágrimas e agarrou os braços do filho. Naruto, que bom te ver, disse ela, antes de olhar ao redor. Aqui não é Britânia, e? Perguntou confusa. A propósito, quem são essas pessoas? Perguntou. E, isso está me incomodando desde que chegamos aqui, acrescentou o homem. Ah, é isso mesmo, pessoal. Quero que conheçam Elizabeth e Meliodas. Eles são meus pais, então espero que vocês os tratem com justiça. Naruto disse, olhando para todos. Meus sogros. Pensou Semiramis, percebendo seu erro. Vamos começar com essa belezinha, disse Naruto, puxando Semiramis para perto. Mãe, pai, esta é Semiramis. A rainha assíria e minha esposa, disse ele, beijando-a na bochecha, fazendo-a corar. Que prazer conhecê-la. Nunca tive a oportunidade de ver meu filho se casar. Então, me desculpe se estou sendo muito atrevida, disse Elizabeth, apertando sua mão. Tão cortês, pensou Semiramis. Você realmente conseguiu uma linda, filho, disse Meliodas. Tão direto, ela também pensou. Shirou, Arthur, venham aqui conhecer seus avós, Naruto chamou. Os dois chegaram parecendo nervosos. Naruto, você vai explicar a ele sobre isso? Perguntou Semiramis. Ok, então vocês dois talvez queiram se esforçar. Já que essa é uma longa história, disse Naruto, recebendo olhares curiosos dos pais. Meia hora depois. E é por isso que vocês dois estão aqui agora e mais podem estar a caminho amanhã. Naruto terminou respirando fundo. Então onde está a versão infantil de Shirou? Elizabeth perguntou. Naruto imediatamente entrou em pânico e correu de volta para dentro. Bebê Shirou! Ele gritou. Todos soaram ao vê-lo correndo. Então, seu avô quer que vocês duas aprendam suas habilidades com a raça das deusas. Elizabeth perguntou. Sim, ele disse que é mais fácil e menos doloroso do que seus poderes demoníacos. Shirou respondeu. Ainda estou cético sobre a parte do relacionamento, disse Arthur. Estou cético sobre vocês saber serem a mesma pessoa, disse Shirou, provocando uma risada. E, vocês dois não se parecem em nada com o Arthur que eu conheço. Esperem só até o Merlin chegar, disse Meliodas. Não quero interromper, mas você está esquecendo de alguma coisa. Saber perguntou apontando para Sakura e Taiga, que ainda estavam dormindo. Shirou arregalou os olhos. Saber, por favor, ajude com eles, disse ele enquanto ia levantar Sakura em seus braços. Devo perguntar. Meliodas perguntou a Arthur. Eles não conseguem lidar com a verdade. Foi tudo que Arthur conseguiu dizer.
Acho que devo verificar a saúde deles para ver se há algum sinal de ferimento. Só por precaução, disse Elizabeth, seguindo todos para dentro. Trilha sonora de Carnival Pantas, do Tabata. Correndo para dentro, eles encontraram Naruto freneticamente preparando uma fórmula para bebês enquanto ouviam o som de um bebê chorando. Espera aí, estou quase terminando. Dizem que fica mais fácil depois da primeira vez, mas por que você tem que ser tão difícil? Nem o Ziref foi tão exigente. Naruto disse chorando lágrimas de anime. Bvá! Bvá! Gritou o bebê Shirou. Naruto quase deixou cair o conteúdo aberto, mas caiu de cara e quase o pegou com a palma da mão. Ouvindo o choro do bebê Shirou, ele se levantou e o pegou no colo antes de lhe dar a mamadeira. Droga, furei meu dedo. Naruto ouviu Arthur dizer. Espere, eu tenho algo para isso. Naruto disse rapidamente, colocando o bebê Shirou em sua cesta. Em poucos segundos, ele usou um cotonete e um pouco de desinfetante no ferimento de Arthur antes de rapidamente colocar um curativo. Ei, eles já foram embora. Estou com muita fome, disse Gil enquanto entrava esfregando a barriga. Naruto rapidamente pegou um prato e uma porção antes de entregá-los a Gil, que estava na mesa. Aqui está, aproveite. Naruto disse antes de pegar freneticamente o bebê Shirou, que estava ficando agitado. Então Shirou entrou com saber, ambos carregando Sakura e Taiga. Meu Deus, os convidados. É ainda pior agora que meus pais estão vindo nos visitar em cima da hora. Naruto entrou em pânico, com uma expressão chocada. Tio, você está fazendo isso de novo. Shirou disse com uma gota de suor. O que estou fazendo, Shirou? Há algo errado comigo? Ele perguntou, ficando irritado aos poucos. Você está no modo papai? Respondeu Shirou. E Naruto voltou a ficar chocado. Chocante. Disse ele ao notar Elizabeth, que havia entrado antes, e percebeu sua reação. Mãe, como fui rude. Estou falando de mim há tanto tempo. Nunca perguntei como foi sua viagem, disse ele. Essa é a criança despreocupada que eu criei. Ele nunca quis se casar porque tinha medo de se tornar isso, pensou Elizabeth. Não, acho que não vou me casar. Não se preocupe, mamãe, tenho certeza de que o irmãozinho Tristan vai te dar muitos netos. Afinal, eu perderia minha liberdade, ou melhor, sou muito parecido com o papai. De qualquer forma, você consegue me imaginar sendo pai? Foi interessante. Elizabeth respondeu, adaptando-se à nova vida e atitude do filho. Ah, que bom, você deve estar faminto. Vou servir alguns pratos enquanto ainda estou na cozinha, disse Naruto, colocando o bebê no chão. Fim da música. Ele é sempre assim, Shirou. Elizabeth perguntou. Ele tem feito isso ultimamente, acho que é só a maneira dele de se adaptar à nova vida. Shirou respondeu. Shirou. Shirou olhou para Sakura que estava resmungando. Me ajude. Ela murmurou. Acho que Sakura deve estar ficando doente. Shirou disse, colocando-a no chão. Por favor, ajude, não me deixe, Sakura continuou a murmurar. Shirou, me dê um pouco de espaço. Gostaria de verificar a saúde dela. Talvez ela esteja com febre tendo um pesadelo, sugeriu Elizabeth, enquanto orbes verdes circundavam suas mãos. Meliodas logo chegou com Semiramis. Então, como você conheceu meu filho? Ele perguntou. Semiramis sentiu-se um tanto receosa em responder. Ele entrou no meu reino quando eu governava. Um dia, recebi um relato perturbador de que ele se envolveu em uma briga com meus guardas por defender um sonegador de impostos. Exigi que ele fosse trazido à minha presença, e ele só veio porque o capitão da guarda mentiu, dizendo que fora gentilmente convidado para me conhecer. Ela o encarou. E então? Perguntou Meliodas. Fiquei bastante irritada por terem me enganado, pois ninguém conseguia pegá-lo, muito menos acertá-lo. Então ele entrou se fazendo de bobo e demonstrando alguma cortesia comigo como monarca. Dizendo que eu era uma verdadeira beldade, só que aí eu pensei que estava me bajulando, continuou ela. Então, como foi? Perguntou Meliodas, interessado na história. Acho que essa é a parte em que você tentou matá-lo, disse Shirou.
Elizabeth parou e olhou para Semiramis, que parecia assustada. Bem, Elizabeth me deu um soco na cara quando não me reconheceu, mas acho que depois que você o conheceu, foi assim que vocês dois se apaixonaram, certo? Perguntou Meliodas. Em suma, sim. Embora ele fosse um incômodo, foi como uma lufada de ar fresco para ele. Então, um dia, ele me disse que tinha um desafio. Se vencesse, eu passaria a noite com ele. Se eu vencesse, ele deixaria para trás todos os seus segredos pouco antes de eu banir. O desafio era que ele sobreviveria a todos os meus venenos por 40 dias sem procurar atendimento médico ou se curar. Ele perdeu, apenas por causa da minha intervenção, forçando-o a tomar o antídoto. Semiramis terminou, ainda nervosa. Ele tem um fator de cura que removeria toxinas do seu organismo. Não vejo por que ele não poderia vencer sozinho, disse Elizabeth. Porque seria traição, mãe. Não se rouba corações traindo. Naruto disse dando tapinhas no bebê Shirou enquanto ele dormia. Espere, se você ganhou. Então como vocês dois se casaram? Perguntou Meliodas. Usando um ministro ordenado, é claro. Naruto respondeu, fazendo com que todos, menos Meliodas, enfrentassem a culpa. Ah, sim. Isso faz sentido, disse Meliodas. Semiramis riu da piada do marido mesmo assim. Eu intervim não porque queria vencer. Eu intervim porque me sentia mais próxima dele e desenvolvi sentimentos por ele. Implorei que me deixasse curá-lo, visto que ele havia perdido todas as fibras do corpo e levou muito tempo para que eu administrasse um antídoto nele sem convocar alguns guardas para contê-lo. Depois disso, descobri seu fator de cura, o que, admito, me deixou furiosa, acrescentou ela, com um olhar furioso. E então tivemos dois bebês adoráveis e um deles nasceu o bebê Shirou. Naruto disse, arrancando uma risadinha da criança. Filho, por que esse bebê tem um rabo? Perguntou Meliodas. Naruto olhou para baixo e viu o rabinho do bebê Shirou abanando para fora do cobertor. Pai, meu filho adotivo pode ter despertado para sua linhagem de dragão. No entanto, por algum motivo, minhas lembranças de como consegui isso são vagas e não consigo me lembrar de como as adquiri, admitiu. Naruto, você realmente não se lembra? Demorou cerca de 1 ano para eu saber que Tristan estava a caminho. Você nos enviou cartas sobre suas viagens quando nos encontrou. Meliodas foi interrompido por Elizabeth. Naruto. Essa garota. A saúde dela não está boa. Ela entrou em pânico. Shirou pareceu assustado. O que há de errado com ela? Ele perguntou. Há algo dentro dela que a está matando e lentamente chegando à sua mente. É quase como se alguma entidade estivesse tentando corrompê-la, respondeu Elizabeth. Você acha que podemos expulsá-lo? Naruto perguntou. Acho que preciso testar. Não é como sua tia Margaret quando Ludociel a possuía. Eu poderia causar mais mal do que bem na minha primeira tentativa. Elizabeth respondeu, tentando ir com calma. Por favor, ajude-a, implorou Shirou. Vou usar apenas uma pequena técnica de limpeza para ver o que há de errado com ela. Elizabeth disse, colocando as mãos sobre o peito de Sakura. Alguns segundos depois, uma luz atingiu Sakura, fazendo-a respirar pesadamente. Foi quando, de repente, uma grande massa de vermes surgiu. Que diabos é isso? Gil gritou, pulando para trás. Não sei. Não é natural. Saber respondeu, sacando sua espada e os esfaqueando. Cuidado, você pode bater em alguém. Shirou disse, fazendo-a recuar. Eu cuido disso. Meliodas disse enquanto revelava sua marca de maldição e invocava várias chamas para queimar os insetos sem danificar a casa de Shirou. Pai, salvo um, se alguma coisa a tia Merlin puder me dar os resultados sobre o que eles são. Disse Naruto. Meliodas assentiu e deixou alguns para trás para Naruto capturar como uma esfera feita de sua arca. Acho que perdi o apetite, disse Gil, sentindo a comida voltando. Vamos mesmo ficar com eles? Perguntou Shirou. Eu também, minha tia pode ser a melhor pessoa para consultar sobre isso, disse Naruto. Então o Sakura sentou-se, parecendo sem emoção. O avô pune aqueles que o traem. Então ela deitou-se inconsciente.
Eu não sou tão mal assim, disse Meliodas. Não sei, ela estava se referindo a você, Meliodas. Elizabeth disse, examinando seu corpo e vendo sua saúde melhorar um pouco. Acho que por enquanto, vamos esperar até que seu Merlin apareça antes de seguirmos em frente. Saber disse, retirando sua lâmina. E devemos ficar de olho nela. Não há como saber quem é o avô dela ou como ele pode estar envolvido, acrescentou Arthur. Vou tentar falar com ela na escola amanhã, disse Shirou como uma nova missão. Ok, mas e o outro? Arthur perguntou olhando para Taiga. Taiga estava roncando alto enquanto estava deitada de lado. Não, Shirou, não tire minha diversão. Oi. Ela disse a última parte chutando o ar. Todos soaram ao olhar para Shirou. Taiga não é a pessoa mais responsável. Ela quer ser a irmã divertida, mas, a definição dela de diversão é diferente da minha, disse ele. Irmãozinho, vai se casar. Porque, ele vai se casar, com 3 garotas. Loiras, morenas, roxas, tão coloridas. Taiga murmurou dormindo. Naruto olhou para Sakura, lembrando-se da cor do cabelo dela, depois para saber, que encontrou seu olhar e corou, e finalmente se levantou, tentando se lembrar do castanho. Ele não conhecia alguém com cabelo castanho. Não me diga que ele gosta de tsundere, Naruto pensou. Meu neto não é mulherengo, né? Elizabeth perguntou a saber, que ainda estava corada, o que lhe deu uma ideia errada. Shirou, como você pôde? Ela perguntou. Não vou fazer nada. Disse Shirou. Na manhã seguinte, após uma breve explicação de que adormeceram depois de comer, Taiga e Sakura voltaram para casa, sentindo-se apenas um pouco desconfiadas dos acontecimentos da noite anterior. No entanto, Shirou perguntou a Sakura se ela gostaria que ele a acompanhasse até a escola. Naruto percebeu seus sentimentos no momento em que ela aceitou, algo que Shirou era muito obtuso para entender. Talvez ele conversasse com ele sobre isso mais tarde. Tchau, tio, estamos indo para a escola, disse Shirou, saindo correndo pela porta com Arthur logo atrás dele. Eu também deveria ir, disse Saber, ativando sua capa e seguindo seu mestre. Você vai trabalhar, velho? Perguntou Gil enquanto lia uma história em quadrinhos. Sim, estou. Te vejo mais tarde, garoto, disse Naruto, bagunçando o cabelo, irritando o suposto rei dos heróis. Se prometer se comportar, vou te dar uns quadrinhos novos, acrescentou, antes de dar uma olhada na esposa e no bebê Shirou. Naruto, você está indo? Perguntou Semiramis. Sim, sou Semi, só queria ver como está minha linda esposa e meu filho adotivo, disse ele, acariciando a cabeça do bebê Shirou. Ah, papai. Disse o bebê Shirou, rindo. Eu te amo. Naruto disse beijando Semiramis. Eu também te amo. Volte logo para casa, disse ela enquanto Naruto ia olhar para fora. Mãe, pai, tentem não causar confusão e garantam que quem chegar em seguida não cause problemas, ele gritou, observando Elizabeth estudar o selo de transmutação. Claro, garoto. Vou ficar de olho em Ban e Merlin. Meliodas disse deitado no chão olhando para o céu. Aproveite seu dia, Naruto. Elizabeth gritou. Naruto acenou para eles antes de sair correndo. Lá fora, ele sorriu ironicamente enquanto abria seu armário bem do lado de fora, onde ninguém estava olhando. Ao entrar, ele riu baixinho antes de sair um minuto depois usando um capacete e uma jaqueta de couro. Fechando atrás de si, ele removeu o lacre na esquina da entrada da residência. Assim, o lacre revelou uma moto-helicóptero. Nossa, espere só até eles descobrirem como eu consegui colocar as mãos nesse cachorrinho. Naruto disse para si mesmo antes de sair correndo. Na escola, enquanto todos saíam para começar o dia, pararam ao som de um motor ronronando. Era alto e anormal, chamando a atenção de todos. Depararam-se com uma bela moto e um misterioso piloto chegando ao estacionamento. Ficaram chocados quando o motorista tirou o capacete, revelando Naruto em sua gloriosa cabeleira dourada. Olhando ao redor, o trio suava ao ver as mulheres com corações nos olhos e os homens chorando de inveja. Quem é esse cara? Ele é o novo professor de artes estrangeiras. Essa não é uma turma do segundo ano.
Porque todos os alunos do segundo ano têm professores legais. Eu queria ser um aluno de classe baixa. Naruto acenou para a multidão. É bom ver todos vocês, mas vocês não deveriam estar indo para a sala de aula. Ele perguntou. Foi então que, de repente, todos os alunos ficaram preocupados. Imediatamente perceberam que faltavam 15 minutos para as 8. Afastando o cabelo com a mão, ele começou a se dirigir à sala de aula, onde viu Shirou e Sakura conversando. Manteve distância, pois não queria invadir a privacidade delas. Embora tenha ficado olhando por tempo suficiente para vê-las se abraçando, Naruto sorriu e correu rapidamente para a sala designada para o momento. Aula do Naruto. Um pouco depois, em mais um dia de palestras regulares, Naruto abordou o conceito de choque cultural e, em poucas palavras, como evitar passar vergonha em outros países ou na frente de visitantes de fora. Embora informal e entediante, Rin não conseguia deixar de se perguntar por que tanto homens quanto mulheres o encaravam com admiração e ouviam tudo. Até aquele garoto irritante, Shiji, estava engolindo as palavras como se Naruto fosse um sacerdote durante o renascimento. A aula terminaria em poucos minutos e, vendo que ela tinha sua aliança temporária, talvez pudesse descobrir por que ele é tão charmoso. Claramente, sua outra colega não herdou esse fator. Não seria legal se Emilia pudesse conquistar seu coração com seu charme? Não que ela quisesse isso, Claro, Rin, qualquer coisa que te ajude a dormir à noite. Então, de repente, sentiram outro tremor. Rin olhou pela janela e ficou horrorizada com a cena. Isso chamou a atenção de Naruto, que rapidamente deu uma espiada, arregalando os olhos. E com essa turma, Naruto estava prestes a encerrar a aula mais cedo quando sentiram mais tremores, a ponto de todos entrarem em pânico com a possibilidade de terremotos. Todos em formação. Vamos sair em segurança, disse ele, tentando manter a ordem na turma. Com isso, todos começaram a sair cuidadosamente do prédio da escola. Foi então que o próprio prédio começou a tremer e todos podiam jurar ter ouvido destruição. Naruto acenou para Shirou e Rin, dando-lhes o sinal. Arqueiro/sabre, parem o demônio. Eles pensaram telepaticamente enquanto Arthur se afastava do grupo que provavelmente entraria em sua forma astral. Lá fora com os criados, Archer abriu fogo contra vários dos bastardos azuis, chamando a atenção deles. Os demônios pareciam ser um bando de 4 e começaram a flutuar em direção a Archer, que os conduzia em direção à floresta para evitar baixas. Enquanto isso, Saber estava posicionado nos galhos, esperando para atacá-los assim que Archer estivesse ao alcance. Assim como ela previra, Archer pulou na floresta, evitando um golpe de garra, dando a Saber a chance de decepar a mão do demônio. A criatura azul rugiu de dor antes de levar várias flechas explosivas no olho, fazendo-o desabar. Estava longe de estar morto e os outros 3 não lhes dariam a chance. Vendo isso, eles tiveram que ser mais tânticos e manter distância, já que eram bastante brutais. Com isso, eles ficaram felizes ao ver Arthur aparecer, esfaqueando um deles na cabeça, fazendo-o gritar de dor. Isso distraiu as outras criaturas, dando tempo para Saber bater nos joelhos deles, fazendo os 3 caírem. Archer atirou, vendo sair do caminho, causando uma grande explosão, matando alguns deles. Saber aproveitou a chance e decapitou o primeiro que caiu, deixando um para trás. O último se levantou e disparou uma bola de fogo neles, fazendo-os pular. O que os 3 não perceberam foi que a luta estava longe de terminar. Mais 2 apareceram, e um deles tinha pele cinza. O cinza empurrou seu companheiro para o lado e começou a atacar Archer, que evitou o ataque enquanto Saber tentava atacá-lo. O cinza agarrou Saber pela perna e a jogou contra uma árvore, bloqueando algumas flechas com o braço. Arthur conseguiu se esgueirar e amputar sua cauda. Enquanto ele gritava, Arthur levou um golpe de garra na armadura, escapando por pouco enquanto o novo demônio azul avançava em direção a Saber e a jogava contra o chão. Arqueiro disparou várias flechas, mas o demônio azul as ignorou e tentou arrancar a cabeça de Saber. No entanto, o bruto foi interrompido por um grande feixe de luz que o atingiu e explodiu, lançando-o ao chão.
O roxo também recebeu um feixe de luz, mas se manteve firme antes de receber um poderoso chute no rosto, cortesia de Naruto. Vejo que vocês se saíram bem, mas acho que posso assumir o resto, disse Naruto enquanto vestia novamente sua jaqueta branca e tirava outra arma de uma gaveta de metal. As gavetas revelaram uma espada e um escudo de aparência estranha. Armas legais, disse Arthur. Obrigado, querido sobrinho barra descendente barra neto ou seja lá o que for. Naruto disse, recebendo uma gota de suor de todos. Com isso, Naruto avançou em direção ao demônio roxo, que lançou uma enorme bola de fogo contra ele, mas foi bloqueado. Naruto aproveitou a oportunidade e esfaqueou a fera na lateral da cabeça, infundindo uma arca em sua arma, fazendo-a gritar. Arthur e Sabir então esfaquearam os joelhos do demônio, fazendo-o cair, dando a Naruto a chance de contê-lo com suas correntes, enquanto uma delas o segurava pelo pescoço. Alguém gostaria de fazer as honras? Naruto perguntou. Consegui, disse Arthur, decapitando a cabeça do demônio. Naruto sorriu ao ver o trabalho concluído e começou a conter os outros demônios que já estavam caídos e feridos. Saber matou aquele que atacou no início, enquanto Archer explodiu a cabeça do último. Ok, eram muitos e, como estávamos preparados desta vez, conseguimos empurrá-los para trás. Mas isso não significa que poderiam ser todos, explicou Naruto. Shirou e Rin finalmente chegaram ofegantes, apenas para ver os corpos dos demônios desaparecendo. Suspirando, perceberam que haviam chegado atrasados. Por que eu me dou ao trabalho? Rin perguntou, decepcionada. Por que vocês adoram sair juntos? Naruto disse com um sorriso que a fez olhar feio. De qualquer forma, Shirou foi interrompido por um grito distante. Todo mundo ou tem cordas vocais fortes ou está apenas tendo um dia ruim, disse ele, lembrando-se da vez em que alguém foi drenado, das vezes em que Naruto perdeu os braços e daquela vez em que Rin encontrou o braço de Naruto. Não há tempo para brincadeiras, Shirou. Naruto disse enquanto agarrava os dois mestres e abria suas asas, decolando. Ei, não me leve com você. Rin gritou antes de se acalmar. Sabe de uma coisa, isso é melhor do que com o Archer. Disse ela, percebendo quanto era mais calmo e agradável do que ficar pulando por aí com seu servo. Você sabe que as asas do Shirou devem crescer um pouco depois do treinamento, disse Naruto, fazendo Rin arquear uma sobrancelha. Mas primeiro ele precisa despertar para o olho, e depois passaremos para o voo, acrescentou, fazendo a ruiva suspirar. Ambos olharam para baixo e viram os servos o seguindo no chão. Então, ouviram o grito novamente e seguiram em direção ao campo de tiro ao redor do som do grito. Alguns momentos depois, todos pousaram e viram um demônio roxo derrubando uma parede com a serva de antes acorrentada. Não deixarei que você coloque as mãos nela, disse o servo. Estrangeiro, pegue ela. Rin ordenou. Eu tenho um nome, sabia? Pare de me chamar assim. Naruto latiu antes de derrubar o demônio. Tio, ela não estava falando do demônio. Shirou disse nervosamente enquanto a serva virava os olhos para eles. Quando a serva estava prestes a falar, ela se viu tendo que se desviar de um demônio azul que derrubou outra parede, quase derrubando o prédio do campo de arco e flecha. Shirou, fique atrás de mim. Rin ordenou que disparasse feitiços de sua mão como se fossem uma arma contra o demônio, que parecia imperturbável. Rin continuou seu ataque até que uma sombra derrubou o demônio azul, fazendo-o deslizar pelo chão. Naruto então apareceu na frente deles e começou a levantar a cabeça do demônio roxo pelo chifre, socando-o repetidamente. Naruto parou repentinamente no momento em que sentiu várias facas voando em sua direção, apenas para que elas empalassem o demônio azul, matando-o enquanto ele começava a desaparecer. Naruto olhou para cima e viu uma sombra alada voando acima dele enquanto as facas retornavam à figura em forma de lança. É isso. Naruto foi interrompido enquanto desviava de outro projétil em forma de um grande coração. 3 pancadas. Estou ficando velho demais, disse uma voz altiva. Naruto se virou e viu um homem de olhos vermelhos e cabelos azuis. Tio B. Naruto foi interrompido por um chute na cabeça que o jogou contra a parede.
Olhando para cima, ele viu a mesma serva preparando suas correntes, apenas para levar um soco no estômago, mandando-a para o céu. Ao descer, tentou se recuperar, mas foi chutada como uma bola de futebol em uma partida de pega-pega pelo homem de cabelo azul. O homem se cansou e a deixou cair no chão, dando-lhe a chance de entrar em sua forma astral e escapar. Isso doeu. Naruto disse antes que a figura alada descesse. Você pode ser maior, mas ainda é tão imprudente quanto seu tio, Naruto, disse a figura. Olá, tio Arlequim. Olá, tio Ban. A tia Diane está por perto? Perguntou Naruto, sem olhar para nenhum dos dois. Tios. Ambos os mestres perguntaram/gritaram em choque. Não posso ter parentes além dos meus netos? Perguntou Naruto. Netos? Perguntaram os dois homens. Então, de repente, uma jovem mulher com tranças castanhas e olhos roxos chegou. Cara, estou atrasada. Ela perguntou. Oi, tia Diane. Naruto disse tentando sair do muro. Naruto? Perguntou Diane, aproximando-se do jovem enquanto ele caía da parede. Levantando a cabeça dele, lançou-lhe um olhar estranho enquanto o observava. Naruto. É você? Disse ela, empurrando o rosto dele contra o peito enquanto o abraçava com força. Ah, você ficou tão grande e o formato do seu rosto é tão diferente. É redondo é? Você está usando uma ilusão? Perguntou ela, deixando-o nervoso. Ei, tia, você se lembra de quando meus dois tios brigavam e se odiavam? Naquela época, o tio Arlequim se disfarçava de gordo é? Naruto foi interrompido por Diane, que estava com as bochechas estufadas. Eu explico depois. Quer conhecer meus descendentes? Perguntou ele quando Arthur e os outros chegaram. Tio, quem são eles? Shirou perguntou. Shirou, estes são meus tios. Eles são bons amigos dos meus pais e estavam por perto quando fui libertado do selamento original. Naruto respondeu. Ok, isso significa que eles também são parentes de Arthur? Shirou perguntou enquanto o cavaleiro loiro estava ainda mais confuso do que antes. Mas, Naruto parou ao entrar no que restava do estande. Ei, pessoal, acho que tem alguma coisa aqui, disse ele, movendo os destroços. Ban e King correram para ajudar Naruto a mover as vigas e outros danos estruturais. Arthur e Shirou seguiram o exemplo e ajudaram a mover o que restava antes que Naruto percebesse alguma coisa. Eu estava certo, tem uma mão aqui. Naruto disse enquanto todos começavam a mover tudo freneticamente. Eu me pergunto quem pode estar lá embaixo, disse para si mesma. Ban usou toda a sua força para mover um pedaço pesado do telhado enquanto Naruto e Shirou moviam o corpo para fora. Sakura. Shirou deixou escapar. Merda, ela devia estar se escondendo enquanto o caos acontecia. Duvido que ela tivesse muito espaço com os demônios correndo por aí, disse Naruto. Tio, precisamos levá-la de volta para sua mãe para que ela possa tratá-la, disse Shirou, tentando levantar o corpo de Sakura como se fosse uma noiva. Tudo bem, deixe-me guardar minha moto. Todos ficaram impassíveis ou soaram ao ouvir a declaração. Vou deixá-la no meu armário. Aquela coisa era cara, pelo amor de Deus, disse Naruto, fugindo e esquecendo a urgência. Meu sobrinho sempre foi o estranho, pensaram os pecados da ganância, preguiça e inveja enquanto Naruto fugia. Enquanto isso, ninguém notou o servo que estava subindo até o telhado da escola enquanto olhava para eles. Continua, e assim, chegamos ao final deste capítulo. Antes de seguir em frente, gostaria de tomar um momento para agradecer a você, que acompanhou até aqui. Sei que a jornada nem sempre foi fácil e, às vezes, as palavras podem não ser suficientes para expressar o quanto sua paciência e dedicação significam. Seu tempo e atenção são preciosos, e sou profundamente grato por você escolher estar comigo nesse caminho. A história ainda tem muito a revelar, e mal posso esperar para compartilhar o que vem a seguir. Espero que você continue comigo, pois sem você, tudo isso não passaria de palavras sem eco. Até o próximo capítulo, e mais uma vez, obrigado por estar aqui. Se despede o seu canal favorito Kirito Uzumaki Fanfics.